A paz, amadas, tudo bem? Hoje vamos ter o nosso terceiro episódio da série A Mulher Cristã. E hoje eu vou falar de um tema que, assim, eu tô vivendo na pele, assim, tô vivendo intensamente, que é a maternidade. E eu quero dividir esse estudo em algumas partes, tá? Então eu vou começar a falar das bênçãos. Bênçãos. Quero destacar aqui que a maternidade é um presente maravilhoso de Deus, gente. Vocês não têm noção do que é acordar com um bebezinho dando risadinha com dois dentinhos para você. É a coisa mais fofinha, a coisa mais singela do Senhor. Então, a própria Bíblia nos diz que é uma recompensa do Senhor, uma herança. Então, olha só o que diz Salmo 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então é importante ressaltar isso porque o feminismo ele veio tentando deturpar ali qualquer concepção que a gente tenha de maternidade e fazendo a gente acreditar que a maternidade é um peso ou até mesmo uma maldição, né? Mas nós, mulheres cristãs, nós só acreditamos naquilo que o Senhor fala. E Deus diz que a maternidade é boa, é uma herança, é uma recompensa, é uma bênção. E aí eu quero te fazer a pergunta, você que é mamãe, você que quer ser mamãe, que vai ser mamãe em breve, né? Você já pensou, já parou para pensar quais são os frutos da maternidade, né? E isso eu comecei a me questionar muito assim ultimamente, né? Agora que o meu neném tá ali crescendo, né? A gente para e pensa assim que quando a gente ensina a palavra de Deus para uma criança, para os nossos filhos, a gente está formando discípulos de Jesus. A gente está formando filhos de Deus, né? E os nossos filhos vão ensinar outros, que vão ensinar outros, que vão ensinar outros. Então, o que você fala hoje dentro de casa repercute, né, numa geração. A gente vai ter uma geração transformada, uma geração que glorifica a Deus. Isso é muito precioso. E aí, quando eu estava preparando essa aula, logo me veio uma fala ali de Paulo com Timóteo, né? Timóteo era seu discípulo. E tá lá em 2 Timóteo 1,5, diz assim: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Então, Timóteo, o que ele sabia ali, que Paulo estava vendo nele, ele aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó. Então é isso que você tem que colocar na sua mente, que o que a gente faz hoje vai repercutir, não talvez na nossa geração, mas na outra geração. Então, Timóteo só fazia aquilo que ele aprendeu com a mãe, com a avó, e estava ali, seguindo os passos de Paulo também. Quando a gente se sente cansada, a gente tem que se lembrar dos nossos frutos. E a gente tem um salmo, né, que a gente pode meditar também, que é o 126, 5 e 6, que diz assim: os que semeiam em alegria cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E olha só o que diz Tiago 5,20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Né? Então, gente, acredita, filhos são bênçãos e se você quer ter, pergunte ao Senhor quantos filhos Deus quer te dar, né? E não vai pela sua vontade, veja quantos filhos o Senhor tem para te dar. E saiba que a cada filho que Ele te dá, Ele renova a sua capacidade para você conseguir dar conta de todas as coisas. Amém? Próximo tópico que eu quero falar é sobre a responsabilidade. Então, assim como as demais áreas da nossa vida, ser mãe também exige de nós uma responsabilidade e que foi dada pelo próprio Deus. Olha só o que diz lá em Provérbios 22:6. Ensina ao menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então a mãe, e o pai também, tá? Eles devem ensinar o caminho certo para seu filho, sabendo que este caminho é exclusivamente Jesus. Por isso, mãe, você deve ensinar o seu filho a ler a Bíblia assim, ensiná-lo a orar, a buscar a Deus, participar da escolinha,
O trabalho que o Kids tem com os nossos pequenos, ele é assim, sem palavras, ele é incrível. E isso eu posso dizer com propriedade, porque o meu bebê, que desde os 5 meses, hoje ele tá com 8, desde os 5 meses ele fica lá na salinha e ele já faz até atividadezinha, gente. Que coisa mais linda. A gente tem que educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Corrigir. Provérbios 22:15 diz assim: a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. A Bíblia diz que os nossos filhos devem ser corrigidos como vara. E certamente isso não quer dizer uma violência exagerada, gente. A gente espancar a criança. Não, pelo amor de Deus, tá? A gente tem que agir com moderação, falar e também corrigir com moderação, né? Então é evidente que é necessária uma correção com equilíbrio. Infelizmente, né, o que vemos por aí são pais que não conseguem trazer essa correção. Outra coisa muito importante, dizer não, gente. Dizer não e ser firme no nosso não. O nosso não, ele pode salvar a vida dos nossos filhos. E não tenha medo de dizer não, gente. Não tenha medo, pai, de dizer não. Outra coisa é ser exemplar. Provérbios 31, 28 e 29, que a gente leu na aula passada, também cabe aqui e diz assim: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurado, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agirão virtuosamente, mas tu a todas és superior. A Bíblia diz que a mulher virtuosa ela é elogiada pelos seus próprios filhos. E isso porque ela tem um comportamento exemplar. Então, lembra que a mulher, que a mãe é o espelho. Ela é o espelho para os seus filhos, né? E o que que os seus filhos estão vendo? O que que seu espelho está refletindo? Será que ao seus filhos te imitarem, eles estão imitando a Cristo? Essa dinâmica está introduzida em nós, aí é outra coisa, porque os nossos filhos vão ver na gente, eles vão falar: ah, eu preciso fazer isso, e não eu sou obrigada a fazer isso. Né? Então ele vai ver que isso é bom para a vida dele. Então muitas vezes só vemos os erros dos outros e a gente não nota os nossos. Né? Precisamos ter uma consciência maior do nosso comportamento para poder nos arrepender e mudar as nossas atitudes. Então, por isso, reflita um pouco. Que exemplo você tem dado ao seu filho, né? Será que você pode melhorar? O que que você precisa fazer para o seu filho ver que é exemplo? E uma coisa que eu te peço, tente ser específica diante de Deus. Fale a Ele: pai, eu preciso mudar exatamente nisso, naquilo, porque nosso Deus é um Deus de detalhes e Ele que pode fazer com que a gente consiga essa melhora. Ele vai nos ajudar nessa parte que a gente precisa. Assim como você deseja ter um filho que serve ao Senhor, Deus também quer ter filhos que o servem da melhor forma. E nós somos filhas, né? Então, será que a gente está sendo exemplar? É que eu vou falar sobre as dificuldades e os sacrifícios, né? A maternidade, gente, ela não é fácil. Não é fácil mesmo. Ela é um mar de sacrifícios, né? E a gente tem vários tipos de dificuldades, né? Então a mãe, ela renuncia muitas coisas por causa do filho, desde o momento que ela descobre ali a gestação. Então a gente passa ali por enjoo, a gente tem algumas restrições alimentares, a gente às vezes, né, desenvolve diabetes gestacional, então a gente precisa tomar cuidado com o açúcar porque reflete na criança, então a gente tem uma série de renúncias. Aí vem o nascimento, vem o parto, a dor do parto, né? A gente tem o medo de que aconteça alguma intercorrência no parto, né? Aí depois, passado o parto, vem o pós-parto, como que a gente vai, né? Se for cesárea, meu Deus, preciso depender de alguém. Ah, vem os desafios da amamentação. Então, são uma série de dificuldades que a gente vai tendo, porque cada fase é uma dificuldade que a gente vai ter. E somado a isso também vem a parte emocional, né? Porque a gente tá com os hormônios ali bem aflorados, né? Tudo desregulado, fora do lugar. Então a gente se sente meio que, né, desnorteado e a gente precisa ao mesmo tempo estar sã porque a gente tem uma criança que depende da gente, né? Então é bem complicado. E a gente sabe que tem muitas mães que, né, por alguma eventualidade, né, elas acabam não tendo nenhuma rede de apoio, né? E precisam
cuidar sozinha dos seus filhos, né? Então, ao pensar na maternidade, a gente sempre tem que lembrar de Jesus, né? Pois o amor dele é sacrificial, né? Então, Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, se tornou a condição de filho, né? Apesar de ser Deus, se despiu de toda a glória, se fez de servo para morrer como homem na cruz e morreu por nós, seres humanos pecadores, né? Você tem tido a oportunidade de viver o amor sacrificial por meio da maternidade e é algo que produz em nós uma santificação em nossas vidas. Porque quando renunciamos a tantas coisas em prol dos outros, estamos vivendo o servir. E o servir, ele é muito difícil. Às vezes a gente fala, vamos servir o outro. Gente, é muito difícil deixar a nossa vontade e querer fazer e se colocar no lugar do outro. É muito difícil, gente. Então, quando Deus nos deu a maternidade, era pra gente viver essa questão do servo de uma maneira tão intensa, gente, que só Jesus foi o nosso maior exemplo de servo, né? E Jesus, né, quer que a gente entenda bem o que é servir. Como eu falei, não é fácil. Talvez você não esteja servindo da melhor forma. Talvez esteja servindo com amargura, né? Mas peça a Deus para te ajudar. Jesus, ele sabe muito bem que o nosso coração é tendencioso a reclamar, né? E não querer servir, a querer ser servido, né? Então, ele sabe e por isso nos deixou o exemplo. É muito importante nos lembrarmos de como Jesus sofreu, né? Olha só, lá em Mateus 26:67 diz que cuspiram nele, né? Ele passou por afrontas e muita dor, mas ele foi até o fim cumprindo o seu propósito e não abriu a boca para reclamar, gente. Vocês têm noção do que é isso? Qualquer coisinha bateu, a gente já tá reclamando. Então, quando eu li isso, eu realmente fiquei constrangida, porque a gente reclama tanto, 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 e mais uma vez que Deus nos perdoe das nossas falhas. Então a gente precisa entender que nós precisamos sim ser moldadas pelo Espírito Santo. E parece ser difícil quando a gente fixa o olhar nas nossas fraquezas, mas Deus, ele pode sim nos transformar. Podemos ser mulheres que servem com um espírito doce e gentil. Deus, ele tem todo o poder para fazer isso. E só precisamos abrir o nosso coração e deixar que ele nos corrija. E aí vou falar de algo que eu ainda não vivi, eu não sei o dia de amanhã, né? Mas eu cresci com casos muito próximos de parentes, né? E uma das dificuldades enfrentada por muitas mães é a aflição de ter o filho que está longe dos caminhos do Senhor. Imagino que você se sinta triste, né? Eu sempre vi ali uma parente minha extremamente triste ali, ela sempre estava na igreja fazendo campanha de oração, né? E em nenhum momento, né, a lição que eu tirei é que apesar dela não ter conseguido ainda trazer o filho, né, porque quem convence é o Espírito Santo, ela não desistiu de orar. Então, mãe, não desista de orar pelo seu filho, jamais desista. A sua oração tem um valor precioso para Deus, né? Só ele sabe o que a senhora está passando, o que você está sentindo, mas com toda certeza Deus vai trazer um renovo assim, vai trazer novas forças para você e principalmente esperança de que falta pouco para ele, para os seus filhos voltar e você vai ter a alegria de ter o seu filho nos caminhos do Senhor. Amém? Outra parte do nosso estudo, eu vou falar sobre o renovo. Então eu sei que muitas de vocês mães, incluindo eu, nos sentimos exaustas, né? Sem ajuda, com a estima baixa, né? Então a gente começa a se deixar de lado em prol dos nossos filhos, né? A gente quer que os nossos filhos estejam bem arrumados e a gente acaba, né, ali só o pó do bagaço. O medo, né? A gente se sente insegura. Será que eu vou dar conta, né? Então a gente passa por muitas situações assim que apesar de ter o pai por perto, a gente tem uma conexão com a criança muito maior, né? E às vezes a criança depende totalmente da gente, né? Então vários sentimentos assim e muitas preocupações, né? Mas eu quero te lembrar que a gente tem um pai, né? E você sabe como é esse pai?
Então, nosso Pai, ele é amoroso, ele é todo poderoso. Não é só poderoso, ele é todo poderoso. Ele é consolador, ele restaura os cansados, ele dá força aos fracos, ele é a fonte de tudo que a gente necessita. E ele sabe da nossa dor, ele nos ajuda e principalmente ele nos renova. O cansaço nessa terra, ele sempre vai existir, né? Temos um Pai que renova as nossas forças para a gente continuar a caminhada. Então eu te peço, fique firme, tá? Deus sempre vai ajudar as suas servas que temem a Ele e sempre vai renovar as nossas forças. Segunda Crônicas 15:7 diz assim, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Isaías 40:29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Ele prometeu que ele nos dá força e que tudo isso vai ter uma recompensa no final. E por fim, queria fechar esse estudo falando sobre esperança. Na aula passada eu falei sobre espera, a mulher solteira esperar pelo relacionamento, esperar pelo marido, né? E aqui eu quero falar de algo muito importante, né? Para você, mulher casada, que tem o sonho de ter um filho, né? Que sonha com a maternidade e por algum motivo, né? Você ainda não conseguiu essa bênção, né? Então sabemos, como eu disse agora há pouco, Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da criação, é o Deus que dá a vida, é o dono da vida, né? Então Salmo 113:9 diz assim, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Então Deus pode realizar este milagre na sua vida, né? Ele que sabe da sua dor, da sua espera, da sua idade, tá? Ele sabe todas as coisas. Que Deus te ajude sempre a suportar a espera com paciência e alegria, ânimo, e nunca desista de confiar no Senhor. Amém? Ele que faz os milagres. Até a próxima.